Olê, olá, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos. Estamos aqui no CirandaCast, recebendo um dos nossos autores mais célebres, uma das pessoas mais engraçadas, um cara assim genial, que eu tenho com certeza o prazer de entrevistar aqui nesse encontro, Alexandre Rampazzo. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. É uma alegria aqui para a gente tê-lo conosco. Para falar um pouquinho das suas obras, o Grupo Ciranda Cultural tem alguns títulos, né, publicados, seus como autor, também seus como coautor, né? E aí isso é muito bacana porque a gente pode oferecer para todo o nosso público aí obras de muita qualidade, de cuidado. E aí eu queria começar, Rampazzo, conversando contigo sobre a materialidade do livro. A gente percebe que todas as suas obras têm algo especial, algo único, né, que mostra essa brincadeira do leitor com o livro. Como que você pensa isso? Como é o teu processo criativo para desenvolver as obras? Você contar um pouquinho aí pra gente. Então, eu acho assim, eu estou num lugar assim que eu sempre julgo muito privilegiado, né, desse papel de autor de uma narrativa verbal, de autor de uma narrativa imagética, e a minha formação em design. Então, o formato está sempre ali inserido nesse pensamento meu criativo, né? Então, eu não consigo dissociar uma coisa da outra dentro desse processo de criação. É claro que a gente não consegue estabelecer prioridades, né, ou dar protagonismo dentro de um processo criativo, se é a palavra que vem primeiro, se é a história, ou se é a imagem que vem primeiro, ou se é a materialidade que vem primeiro do livro, né? É, Na verdade é um conjunto dessas coisas, né? Às vezes assim existe sim uma prioridade, às vezes um brota primeiro, né? Às vezes é uma frase que você ouve, é uma criança que passa por você e está conversando com a mãe, por exemplo, e fala alguma coisa que é curiosa. Às vezes você vê um objeto e você percebe que aquele objeto pode se transformar em alguma coisa a partir dessa perspectiva, desse olhar da criança também, né? Então você como autor, né, e como criador, por mais abrangente que essa palavra possa ser, você ficar atento no que, no qual desses elementos pode ser um potencial, né, elemento para desenvolver a história. Então, assim, eu não fico preso a isso, eu não fico, todo livro tem que ter uma materialidade, porque a materialidade, sim, pode ser uma coisa extraordinária que salta do livro, né, de alguma forma, Uhum. ou ele pode ser simplesmente o formato do livro mesmo, né? Às vezes o formato do livro, ele diz muito sobre o que aquela história, o desenvolvimento daquela história propõe, né? Então, por exemplo, já tem livro que eu fiz que a história de fundo é um origami, por exemplo. Então, o próprio formato do livro era quadrado, porque era o formato inicial do desenvolver daquele origami, né? Então, a materialidade está ali, às vezes escondidinha, mas ela é proposital, porque eu poderia ter feito aquele livro de inúmeros outros formatos, mas eu escolhi aquele formato porque ele conversa com a história, né? Então a materialidade está muito nesse sentido também. Esse aqui é um exemplo, né? Exato. O Vai Rolar. Vai rolar isso, né? Se puder até mostrar aqui O pra gente. Vai rolar, ele é um livro que fala um pouco, né? Tem um pouco dessa materialidade. É um livro, quase um livro musical. Então a materialidade dele está onde, né? Ele está fora do convencional, de uma leitura ocidentalizada que a gente tem, né? Do virar de páginas. E o virar de páginas é assim. Mas dentro do que eu estava falando de não ser gratuito, né? Essa materialidade, ele só é dessa forma porque essa história é a história de um tatu, um tatu que está em cima de uma ladeira e ele quer chegar do outro lado, mas para ele chegar do outro lado ele tem que descer essa ladeira. E nada melhor para simular esse movimento de descer do que
as coisas que se transformam, que fazem essa rima, começaram a descer essa ladeira. Então, o livro é assim, né? Na verdade, é uma queda, né? É um descer, né? Um movimento, e dentro desse movimento existe um ritmo, né? Das rimas que se formam a partir da palavra rolar, né? Então, o Tatu Bola toca nele que ele rola, se parece com uma bola que rola, e por aí vai, né? Então, para além da musicalidade, para além do ritmo que o livro propõe, ele propõe essa materialidade, mas como eu sempre digo, né, a importância disso é que seja uma materialidade que conte a história também, né? Que ela não seja simplesmente um pop-up pura e simplesmente pelo pop-up, por exemplo, Estejam juntos, que a mas sejam. materialidade converse. Isso não quer dizer que um livro que seja só pop-up você descarte. Eu acho que cada livro tem o seu lugar, né? Cada linguagem, né, literária tem o seu lugar. Então, como eu habito esse lugar aqui, estou nesse lugar do livro ilustrado, que é esse lugar do livro que potencializa isso, né, da palavra, da imagem do objeto. Então, os meus livros eles querem que esses três elementos, né, que esse tripé funcione a favor da narrativa. E que chegue para o leitor de uma forma genuína, né? Quero compartilhar aqui com você uma experiência que eu tive fazendo uma mediação desse livro seu. Nós estivemos num colégio na região de Santo André, fez uma adoção do Vai Rolar, e era para as crianças pequenas. Então, a nossa brincadeira a cada virada de página era que as crianças brincassem com o título, né? Vai rolar. Então, a cada página, além do texto, da poesia que você propõe, eu perguntava: será que o tatu bola rola? Será que a mora rola? E eles respondiam: vai rolar. Que Então, legal. essa Sim. brincadeira que o livro propõe, ela é gostosa porque tira esse lugar, às vezes, que a gente tem de uma leitura mais convencional, assim, que a gente pode fazer brincando, porque é o espaço da criança. Por falar em brincar, queria que você contasse um pouquinho do projeto aqui, do que é que isso é. Esse é um dos livros que traz uma possibilidade nova, né, de brincar, porque ele tem um material diferente, ele é um projeto todo especial. Que você comentasse um pouquinho quando você pensou nessa ideia, o que você queria, né, expressar ali dentro desse imaginário infantil, como você conversa com essas crianças a partir dessa obra. Se você puder. Claro, o que é que isso é, né? Se eu não me engano, é o meu primeiro livro autoral que saiu pela Ciranda. E assim, esse lugar da criação, né, da gente, é um lugar de estar atento às coisas, né? De como as coisas estão ao seu redor, ao seu entorno, e como você pode transformar isso numa história, né, de uma forma ou de outra, né? Então, como eu já há muito tempo a criação faz parte do meu ser, né? Eu venho trabalhei em editora, trabalhei com design, trabalhei com publicidade, né? Hoje parece que é uma outra vida, na verdade, porque eu já estou há muito mais tempo na literatura do que eu estive nesses outros lugares, mas o meu olhar sempre foi muito atento, né? Parece que é uma chavinha no cérebro ali para o entorno e das possibilidades que possam acontecer a partir dessa observação. E o que é que isso não é muito diferente disso, né? Porque já aconteceu muitas vezes a criação de um livro a partir do acidente, e esse livro foi um pouco disso também, porque na verdade eu estava com desenhando um lápis de cor e estava com uns lápis de cor vermelho, assim, fazendo rabiscos, brincando, e tinha uma pasta de elástico vermelha. E enquanto eu estava desenhando os papéis em cima da mesa, a pasta cai por cima desse desenho vermelho e o desenho ficou invisível. Né? Então eu falei, olha, tem uma história que dá para contar aí, né? Então para quem está assistindo a gente tentar entender um pouquinho melhor, o que é que isso é um dia na vida dessa criança que não tem nome, mas que é a criança
provavelmente que habita todos nós, que já fez todos os tipos de peripécias e brincadeiras, né, na infância, e é uma criança que está ali diante de uma caixa de papelão, ela olha e se para o leitor, neste momento, a gente percebe que a criança está olhando só essa caixa de papelão, mas quando a gente vira a página, a gente percebe que ele não está vendo uma caixa de papelão, mas na verdade ele está possibilitando que essa caixa de papelão se transforme em outra coisa. Nessa aqui está transformada em um foguete. E a história se desenrola exatamente desse jeito, né? A cada observação de coisas do cotidiano, de coisas do dia a dia, essa criança vê uma raquete, o leitor vê uma raquete, mas depois a gente se dá conta que, na verdade, ele não está vendo a raquete, ele está vendo um escafandro, né? E então ele brinca muito com esse lúdico desse observar de mundo que a criança se permite ter, de observar as coisas de uma forma, nomear as coisas de uma forma e observar de outra forma, né? Que a infância propicia isso, a infância possibilita isso, né? Você olhar para além do concreto, olhar o poético das coisas, e esse livro ele brinca com isso. E isso só aconteceu a partir de novo, né, dessa possibilidade da materialidade, de a gente usar um acetato vermelho, que inclusive na capa também, né, existe essa brincadeira, e quando a gente sobe a capa, ou a gente abre a capa aqui, a gente vê que ele está no fundo do mar. E então, de novo, né, a gente volta naquela história da materialidade, da possibilidade que existe a partir de um outro elemento que também faz parte da narrativa, ele é relevante para a narrativa existir, né? Não é uma coisa gratuita. E muito bacana de conhecer que, por acidente, as histórias também são possíveis chegar a nós, né? Mas é um acidente, sim, mas esse acidente ele só possibilita a criação a partir do momento que você está aberto a isso, né? Porque simplesmente eu poderia olhar aquilo e simplesmente colocar a pasta no lugar e cair e continuar fazendo outra coisa, se não tivesse atento a essa possibilidade do criar, né? Do conceber. O observar, né? Exato. E aí não teríamos uma obra maravilhosa como essa, né? Tem o grande Manuel de Barros, ele fala isso, que ele era um caçador de achadouros da infância, né? Assim somos nós que Ele é dono das frases mais geniais, mais né? lindas e Que a incríveis. gente tem aí, que a gente respira na infância, né? Sim. Todos esses lugares que ele coloca. Esse quintal, né? A nossa infância. E aí a gente, para encerrar, caminhando aqui pelo fim do nosso bate-papo, queria que você contasse um pouquinho sobre o processo dessa obra aqui, do Rampazzo, do Alexandre Rampazzo, uma das obras mais chanceladas, premiadas, né? Não sei se eu estou falando bobagem, aí depois você me conta, mas é uma das obras que receberam importantes, né, chancelas aqui, o Finilige, Fundação da Biblioteca Nacional, Jabuti, Cátedra, a indicação da revista Crescer, né? Os 30 melhores livros para infância. Se eu abrir esta porta agora, eu tenho muitas memórias com essa obra, como educador, como contador de história. Tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo e vendo também têm um lugar afetivo com esse livro. E aí eu gostaria que você pudesse, assim, para a gente encerrar aqui o nosso papo, comentasse um pouquinho sobre essa obra, o teu processo de criação e referenciasse, né, para todos nós que te admiramos aqui nesse livro. O Se Abrir Essa Porta Agora, né, como você disse, é um livro que é realmente muito recebido pelas crianças, assim, de uma forma das mais diversas possíveis, né? Daí, de novo, né, a gente tá conversando com a história da materialidade do livro, né? Ele vem dentro de uma jaqueta ali, né? Você tira, e quando a gente se dá conta de que, na verdade, você tem uma porta e essa porta se abre. Mas cada uma dessas portas apresenta uma coisa, né? A gente se dá conta que é uma porta dentro de um armário de um quarto de um menino,
né, de uma criança, e cada uma dessas portas que se abrem tem um monstro lá dentro, né? Então, por exemplo, se eu abrir essa porta agora, um monstro terrível pode estar me esperando do outro lado. E daí o livro vai nesse ritmo, e para cada porta que se abre, é um personagem que surge, que emerge. E quando a gente chega no fim, eu costumo dizer que ele é um livro infinito, porque na verdade a gente vira o livro e a gente começa a virar o livro novamente. Mas daí você percebe que o livro ele conta a história a partir de duas perspectivas, de dois pontos de vista. Porque se nesse momento aqui a gente abre as portas e a gente está abrindo a porta de um armário e os monstros que surgem, do outro lado a gente abre a porta, mas de dentro do armário para a gente ver o que acontece dentro do quarto dessa criança. Então, se um momento a porta abre e a gente está vendo o que o menino vê de dentro do armário, do outro lado a gente vê os monstros verem esse menino. Então, ele tem, né, essa possibilidade de fazer essa leitura infinita, né, que eu costumo dizer, que eu costumo brincar, e é uma coisa meio curiosa, assim, porque é um livro que ele surgiu também de novo a partir de observação, de eu perceber que tinha uma história para contar, porque na verdade é uma memória de infância, assim, que no quarto que eu dormia, eu e minha irmã, a minha mãe tinha uma enceradeira, que é uma coisa que eu acho que nem existe hoje Muita gente mais, não deve saber o nem que é, sei o que é mas uma enceradeira, e minha mãe colocava essa enceradeira atrás da porta, e todas as roupas que estavam para passar, né, estavam secas e eram para ser passadas no ferro, minha mãe jogava em cima dessa enceradeira. Então, se durante a manhã, durante todo o período da manhã e da tarde, o que tinham lá nesse meu quarto, atrás da porta, era uma enceradeira com roupas em cima, na hora que eu ia dormir, não era mais isso que estava atrás. nossa, Então vocês imaginam uma criança, uma silhueta à noite, aquela enceradeira e aquele monte de roupas em cima. Para mim eram formatos de vários monstros, né? Então eu sempre pedia para minha mãe deixar um pouquinho a porta aberta, né, para a luz poder entrar e eu ficar com menos medo. E é uma coisa que é muito recorrente, né, na infância, né? Aquele medo do monstro embaixo da cama, aquele medo do monstro dentro do armário. E isso me criou um link justamente para pensar que eu podia contar uma história a partir desse olhar, né? A partir desse imaginário que existe na infância, né? Dos monstros dentro do armário, atrás da porta, embaixo da cama. Mas eu falei, por que não? Eu não apontar também uma outra perspectiva, como esses monstros, se é que são monstros que estão dentro do armário, como ele olharia uma criança que a observa, né? Então o livro ele tem esse dinamismo, né? E as crianças, ele é um livro que a gente chama de livro leporello, né? O livro sanfonado, e as crianças interagem com ele das formas mais diversas possíveis, né? Eles estendem, colocam o livro no chão e veem todos os personagens, ou colocam o livro em roda e entram e saem do do livro, que é livro. uma coisa incrível, né? Então essa interação também, né, por parte do leitor é muito legal. E tem uma coisa que acontece, eu sou uma pessoa muito ligada ao cinema também, é uma coisa que acontece que a gente costuma dizer no cinema, que é romper a quarta parede, né? Que é quando você olha diretamente para quem está te observando. E esse livro ele propicia isso, né? De o leitor, enquanto ele está folheando o livro, ele é o observador e está sendo observado. E quando ele vira, é a mesma coisa, né? Nossa, Então ele genial. é o leitor dentro da cena. Esse leitor, quando ele está vendo os monstros, é ele que está dentro do quarto. E quando ele vira o livro, é ele que está dentro do armário. Que lindo, demais, demais, demais. É uma honra, assim como eu disse no começo, muito importante para a gente conhecer mais o que existe, né? Por trás de quem escreve, cria essas obras, para a gente é sempre uma alegria. Eu tenho certeza que quem está assistindo e ouvindo também com certeza te admira
quem não te conhece vai começar a te conhecer, porque suas obras estão aí para esse lugar da infância que acolhe, que transforma, que chama para brincar, que faz o livro se tornar algo especial nas mãos dos leitores. Então, eu te agradeço. Agradeço aqui ao Grupo Ciranda Cultural por essa oportunidade. Vou deixar com você para encerrar aqui o nosso Ciranda Cash. Eu agradeço também. É uma alegria poder estar nesse lugar de autor, né? E ficar feliz, né? Porque para o autor existir, tem que existir as editoras para, né? Para poder fazer o livro acontecer, né? Então, eu sei que os livros que eu produzo, muitos desses livros são de é, difícil produção, né? Uhum. Que exige um cuidado gráfico, né? Então, a Ciranda acolheu, né, esses livros que eu tenho aqui, entendeu a proposta e eu fico feliz de saber que esses livros podem chegar mais e mais vezes a mais e mais leitores. Obrigado. É isso aí, gratidão, rapaz. Até o nosso próximo episódio. Um beijo para vocês e até breve.